Bom, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, reunidos para fazer um estudo de uma página e depois o estudo do nosso lar, hoje com Rafael aqui. E vamos fazer a prece inicial, né? Zezé, você faz a prece para a gente? Faço. Então tá. Deus no Pai, Jesus nosso mestre, amigo de todas as horas, amigos queridos da espiritualidade, agradecendo mais uma noite de tudo e por essa doutrina tão consoladora, que suaviza e ameniza nossas vidas e os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa oportunidade de estudo, pela saúde mental, por tantas benesses que conseguimos nesse dia e nem percebemos. Que possa as nossas vibrações de amor e paz chegar a todos os corações carentes e necessitados. Fique conosco, Senhor, para que sejamos sensíveis aos estudos da noite, que possamos praticá-lo em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Fique conosco à noite para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. A gente não pode esquecer o nosso copo d'água, né? Meu está aqui do lado. E a prece final será feita depois do estudo do nosso lar. Certo, Rafa? Hoje eu escolhi um texto, né, de Neio Lúcio, Jesus no Lar, e chama-se A Regra de Ajudar. Então eu vou ler o texto, vou fazer algum comentário e depois, se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou discordar do que eu falei também, a gente está aqui para a gente aprender, certo? Então o texto diz assim: A regra de ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, e ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro da jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir.
Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. E guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo, a tristeza improdutiva que apenas sabe lastimar-se nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de lutas em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. A gente já até leu alguma coisa assim, muito semelhante aqui, já conversamos, não sei se vocês se lembram, mas nessa lição de hoje, Jesus nos aponta que nós devemos amar os companheiros. Ele fala sobre a verdade, sobre a cortesia fraternal para com todos, né? Sobre acolhimento aos irmãos, em ser ouvinte atencioso, sobre conversações inúteis, sobre pessimismo, que devemos louvar o trabalho. Ele fala da importância do sorriso, sobre a pontualidade, sobre o respeito. Ele fala do amor, da felicidade e sobre a boa vontade. Num texto simples, ele fala de tudo isso, né? E e apenas nesse texto ele nos dá grandes lições. Aliás, para grandes lições a gente não precisa de muitas palavras, e esse texto nos mostra isso. Então a gente poderia falar, por exemplo, do sorriso. Eu poderia ficar discursando horas e horas, né, ou falando horas e horas sobre o sorriso, sobre o trabalho, sobre boa vontade, mas nesse texto ele reduziu a uma frase, não é isso? Não sei se vocês concordam, mas a dúvida de João é também a nossa dúvida, né? Qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz que somos diante do próximo, no sentido de ajudar aos nossos semelhantes? Muitas vezes a gente tem a preocupação de ajudar aos nossos familiares, né? Aquelas pessoas que estão em torno de nós.
mas muitas vezes a gente não olha o próximo como um sentido de humanidade, né? Aí eu lendo o texto, eu me lembrei também da parábola do bom samaritano, né? E me veio à mente a importância da caridade e o bem que praticamos no sentido direto, né? Dando a nós mesmos, que é sempre maior e mais seguro, né? Na parábola do bom samaritano, muitas vezes a gente vê as pessoas passando para o outro a obrigação de fazer, de ajudar, né? E na realidade, quando a gente vê qualquer situação, a gente precisa estar presente nessa situação. A gente precisa fazer pelo outro. Muitas vezes a gente pensa que não consegue, mas se a gente pedir ajuda aos nossos guardiões, né, a gente com certeza consegue realizar muita coisa também. Existe uma passagem no Evangelho que diz assim: buscai e achareis, né? E tem que ser essa a nossa primeira busca, que deve ser interna, né? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não sabe como fazer, porque essa busca interna, ela ainda não aconteceu. Então, esse buscar e achareis, primeiro nós, né? Lá dentro, interno, é o sentir, né? Quando achamos em nós o material bom que temos para fazer com ele, como se faz, por exemplo, com argila, né? Que nós temos que manejar bem para que ele se habilite a crescer e a buscar o mundo exterior. Então, primeiro a busca interior e depois a busca do mundo exterior. Dessa forma, não importa o que a nós chegar, né? Pois estaremos fortes e perseverantes. Os enfrentamentos com o mundo se tornarão mais fáceis, posto que eles não deixarão de existir, né? Quando aprendemos isso, com certeza a nossa postura é diferente, pois entendemos que a chave para a felicidade, ela é possível, porque buscamos as virtudes que existem em nós, encontrando nas virtudes sempre o bem que vibra em nossos corações. Então, foi a mensagem que esse texto passou para mim hoje, né? Eu não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, concordar, discordar. A minha parte está concluída. Ninguém? Aninha, boa noite, pessoal. É Fernando. Eu li agora há pouco uma página chamada Direito Sagrado, que nós também, assim como o Cristo padeceu por nós, temos o direito sagrado de padecer pelo Cristo. Nós gostamos muito de ser ajudados, mas o parar para colaborar com os outros irmãos em função da tarefa do Cristo, que é a evangelização dos irmãos, é realmente, às vezes, a tarefa árdua, do qual nós temos a grande oportunidade. E aí você estava lendo aí, eu estava vendo como que tem muito a ver com essa página, esse direito sagrado que nós temos. Então nós temos realmente que tentar fazer valer essa oportunidade da gente servindo, sermos servidos, porque aí a gente não fica prisioneiro do próprio orgulho e egoísmo. Quer dizer, a gente vai buscar ajudar a gente, mas com cuidado para não ficar preso no próprio egoísmo. Então, primeiro eu, mas na forma do servir. Eu sirvo para estar sendo servido. Acho que é dessa forma.
Interessante a sua posição, né? Na verdade, a gente primeiro tem que aprender a servir, né? Sem egoísmos, sem nada. A gente precisa aprender. É muito difícil a pessoa servir, né? Mas a gente tem que aprender. É a boa vontade, isso. E então, dentro se a gente não tiver a boa vontade, a gente não faz nada também. Né? Despertando a boa vontade, a gente começa o servir. E dentro da tarefa de servir, nós vamos ser auxiliados, muitas das vezes sem sequer perceber que está sendo auxiliado. Mas primeiro a boa vontade tem que despertar esse servir, porque senão a gente acaba voltando para o egoísmo. Sim. Dessa forma. Mais alguém? Flávio vai ficar calado? Rafael? Não seria um eterno dar e receber? Pergunto eu. Não é isso que a página nos diz para a gente, né? Pelo menos o que o Fernando falou também, não seria assim? É como a caixa d'água, é deixar fluir e ao mesmo tempo receber. É um fluxo contínuo. Ele começa, inclusive, o texto dizendo que, à medida que João conhecia o Evangelho, ele transparecia os ensinamentos do Senhor, não é assim? Então, à medida que a gente vai aprendendo o Evangelho também, como João, a gente... esses nossos ensinamentos também vão sendo modificados. Né? Assim, a gente começa... nós somos aprendizes o tempo todo, né? Mas a gente precisa ser aprendiz também no sentido de ajudar aos semelhantes, né? Isso? Acho que é isso. E é claro que quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando de alguma forma, né? A gente está recebendo em troca. E às vezes a gente recebe muito mais do que dá, né? Recebe sem nem perceber que está recebendo. Isso mesmo. Mais alguém? Bom, então a gente encerra a nossa página de hoje e que a gente possa estar refletindo bastante sobre aquilo que a gente viu hoje, certo? Vamos continuar agora com o Rafael, no nosso lar. Boa noite para vocês, meus amigos. Rafa, é com você. Tá bom. Estamos aí. Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder fazer de novo mais uma noite de estudos. Que Jesus nos abençoe. Só não reparem a minha voz, que eu estou com a boca toda machucada. O capítulo que ficou para a gente estudar de nosso lar hoje é o capítulo 10, no Bosque das Águas, e eu, sinceramente, a minha vontade é de correr, porque é um capítulo que planta inúmeras indagações sobre a vida no plano espiritual e que requer de nós todos um pouco mais de conhecimento de magnetismo. Eu até pedi uma amiga nossa, eu acho que ela entrou agora, a Itana, que é uma companheira nossa que trabalha com magnetismo, estuda bem o magnetismo, conhece o magnetismo e, de repente, se ela tiver condições, ela poderá até nos dar uma ajuda aí no estudo da noite. Mas a gente vai seguir aí. Eu vou começar a projeção para a gente estudar esse capítulo 10, que é um capítulo muito interessante da obra Nosso Lar. Deixa eu achar ele aqui agora. Flávio, cadê ele, meu Deus? Está aqui. Vamos lá.
Todo mundo lê? Ok. Beleza. Olha lá, no Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Aqui é a coisa mais interessante que acontece dentro da obra Nosso Lar. Aparece um carro no plano espiritual. É interessantíssimo isso, por quê? Porque a gente vê sempre os espíritos falando, inclusive Jesus falando a Nicodemos, o espírito sopra onde quer. O que faz a movimentação do espírito é o pensamento. A gente vê que os espíritos têm a capacidade de volitação, e a gente fica perguntando assim, gente, então para que carro? De repente aparece um ônibus em nosso lar. Mas para que eu preciso de um carro? Para que eu preciso de um ônibus em nosso lar? Se eu posso me locomover com o pensamento. E aqui fica a explicação que a gente precisa ter de nosso lar. Nosso lar é um lugar, um plano espiritual muito próximo da Terra. A gente precisa ter essa visão de nosso lar, porque a gente começa a pensar que o nosso lar é um lugar muito distante. Não, o nosso lar é um plano espiritual muito próximo da Terra. Então a gente vai perceber que existem espíritos que não conseguem se locomover pela velocidade do pensamento, pela capacidade espiritual que possui, pela capacidade intelectual que possui enquanto espíritos, pela capacidade e pela densidade do perispírito que ostentam. Não conseguem se locomover para longas distâncias sem a necessidade de um carro, sem a necessidade de um veículo. Daí a gente vai ver, a gente deduz isso pelo aeróbus que a gente vai ver aí. O que é o aeróbus? O André Luiz vai descrever para a gente o que é esse aeróbus. Eu vou seguir a apresentação para a gente. Vamos lá. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. O que é isso aqui, gente? É um ônibus. Um ônibus no plano espiritual que não transita encostando no chão. Isso em 1940 era inimaginável. Hoje a gente vê isso aí, ó. O trem-bala, ele não encosta no trilho. Vamos lá. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Quer dizer, Secretaria de Transporte no plano espiritual, DEMUT, oficina. Veja a organização do plano espiritual próximo à Terra. Veja a organização de nosso lar. A gente começa a ver que entraremos numa ambiência no plano espiritual muito parecida com aquilo que a gente está acostumado aqui. E isso por quê? Porque lá é uma cópia daqui? Claro que não. Porque aqui é uma reprodução em alguns aspectos. Uma reprodução diminuta, sem as mesmas qualidades, sem as mesmas tecnologias, vamos dizer assim,
daquilo que já existe no plano espiritual. Mas eu vou prosseguir o estudo sem adentrar muito nisso aqui, porque nós estamos aqui para falar de água, que vai chegar mais à frente. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos andando de aeróbus no plano espiritual, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, isso aqui lembra muito aquele ponto de um ônibus que a gente vê no Rio de Janeiro e em cidades grandes, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. Gente, a gente para aqui e volta a comentar. 40 minutos andando numa velocidade enorme no plano espiritual. Veja que um espírito dizer para nós que ele está no plano espiritual, que ele se deslocou em um veículo, que esse veículo andava muito rápido e que ele precisou 40 minutos. Olha o tamanho de nosso lar. Olha a extensão de nosso lar. E mais do que isso, olha a necessidade do espírito. Os espíritos, muitas vezes, para eles se deslocarem de uma distância para outra, e essa distância, quando ela é muito longa, não pensemos que não há um gasto de energia. Tudo que existe na vida espiritual há um dispêndio de energia, principalmente quando o espírito ele ainda carrega uma densidade perispiritual muito grande. Então, o aeróbus não é simplesmente uma coisa para aparecer, ele é uma necessidade para determinados grupos de espíritos. Porque se não fosse assim, o espírito teria que gastar uma energia enorme para se deslocar nessa distância toda. Porque a gente, quando fala assim, o espírito se desloca pelo pensamento. Ah, é verdade. O espírito se desloca pelo pensamento. Mas a gente não pode pensar que pensamento não repercute em gasto de energia. Que é tudo muito simples no plano espiritual. Quando na verdade não é. Não é. Aonde está escrito isso? Isso a gente consegue inferir, a gente consegue deduzir do estudo. Eu vou seguir porque a gente vai entrar agora naquilo que eles chamam de bosque das águas. E ele vai falar ali do Rio Azul. E a gente vai perceber o quê? Estamos diante de uma nova dimensão das coisas. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que aquilo que a gente percebe no plano material é uma dimensão, é uma formação em determinada densidade daquilo que já existe no plano espiritual. Vamos acompanhar aí André Luiz nessa excursão no Bosque das Águas. A gente segue. Deslumbrou-me o panorama das belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Olha aí, um rio no plano espiritual. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem.
Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Está narrando aí o bosque. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências terrestres. A gente para aqui para chamar atenção para uma coisa. Os espíritos, quando desencarnam, eles não perdem o senso de estética. Veja que aqueles espíritos que têm ligação, ali ele está chamando de amante. Amante é no sentido de quê? Espíritos que nutrem sentimento um pelos outros. Espíritos que nutrem algum tipo de relação, algum tipo de sentimento benéfico e vão planejar a sua existência para a próxima reencarnação. Esses espíritos não ficam planejando a coisa, eu vou pensar em você, você vai pensar em mim e a gente está tudo bem. Não é assim que funciona. Os espíritos se encontram no plano espiritual e vão conversar. E escolhem uma paisagem romântica para fazer isso. É interessante isso porque você vê que isso é um sentimento muito próprio daquilo que a gente vê aqui na Terra. Então, a gente já vem com esse romantismo de lá do plano espiritual. Os espíritos não saem aí escolhendo fazer as coisas, combinando as coisas em qualquer lugar. Eles vão escolher justamente ali o Bosque das Águas. E por que chama atenção esse local? A gente vai perceber que esse local é dotado de um magnetismo sem igual. Então não é à toa que muitas vezes as pessoas escolhem determinados lugares para veicularem as propostas. Os locais possuem um magnetismo próprio. Por isso se torna mais convidativo. A gente vai notar isso aí no Bosque das Águas, com a explicação que André Luiz vai trazendo para nós. Olha só. A observação ensejava considerações muito interessantes, e não é para menos, porque imagina aí, ó, o pessoal indo se encontrar para fazer promessas de amor. Mas Lísias não me deu aso a perguntas desse particular, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Vamos aqui explorar essa passagem. E vamos explorar por quê? Porque, primeiro, tem água no plano espiritual. A gente vai ver em nosso lar que se fala até em casa de banho. Se tem água, a gente pergunta o seguinte: a água serve para quê? Ele vai explicar depois sobre isso. Mas vamos notar o seguinte: tem um rio no plano espiritual. Para ter rio tem que ter nascente. Da onde nasce o rio? É interessante essas perguntas porque assim, quando a gente abre a Gênesis bíblica, a gente vê já falar em água, na formação do universo.
tem água no plano espiritual. Então a gente vai perceber que existe água, a molécula de água, ela existe em outras densidades, em outras variações. Obviamente que lá no plano espiritual nós estamos falando não da mesma tabela periódica. E aí a gente tem que ir lá em André Luiz, quando ele relata sobre a tabela periódica, sobre as energias. André Luiz fala disso na obra Mecanismo da Mediunidade. Ele fala disso em outras obras da coleção sobre a vida no mundo espiritual. Mas o fato é, tem água, tem rio. E para ter rio tem que ter uma nascente. Nós poderíamos falar de tudo, mas existe ali a necessidade de manipulação como se fosse a água que nós temos aqui na Terra. Isso que chama a atenção. A água da Terra também é manipulação do fluido cósmico universal. A água no plano espiritual também é, porque tudo que é matéria é manipulação do fluido cósmico universal. Mas o que chama a atenção é essa necessidade. Mas se tem rio, onde é que está a nascente desse rio? Cabe a nós perguntarmos. Agora, uma outra posição. Existe ali uma unidade de tratamento e a gente percebe o quê? Como se fosse uma SEDAI, como se fosse quem é de Pádua, a água de Santo Antônio. Existe uma unidade para tratar a água, como existe aqui na Terra. A água do plano espiritual ela é cuidada. Então, os fluidos que são veiculados no plano espiritual, não basta. O que gera para nós? Não basta simplesmente você pegar o fluido cósmico universal e modificá-lo. É preciso manutenção. Porque se não fosse necessário isso, a gente não teria unidade de tratamento no plano espiritual. Agora, a obra é de 1940, mas ela traz um assunto que é muito moderno, que é a questão da sustentabilidade. O Chico vai falar o que ali? O André Luiz mostra para Chico que a água ela abastece a colônia espiritual e depois volta a constituir o rio. Isso chama-se reutilização da água. A água não se perde. Não existe desperdício em nosso lar. Característica do mundo de regeneração. Porque quando o Livro dos Espíritos fala para a gente que nós precisamos do necessário, isso significa que nós devemos evitar o desperdício. E aí é desperdício de tudo. É desperdício de água, é desperdício de tudo. E nosso lar mostra isso para nós. É isso. Papai já vai terminar. Então, a gente vê o que ali? A gente vê o plano espiritual dando uma lição desde 1940 de como nós devemos usar a água. A reutilização da água e a importância da água. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou vendo, o nosso amigo Newton entrou aí. Newton, ajuda aí. Rafael, boa noite. Oi? Boa noite. É que eu queria voltar um pouquinho atrás. Sim. Quando você falou sobre a questão do aeróbus, né? Uhum. E citou a questão relacionada às dimensões, digamos, físicas do nosso lar, né? Uhum. E aí o que me veio à mente para a gente refletir é que os sentidos da alma vão variar muito de acordo com a evolução da criatura. Então, dimensão e tempo, espaço e tempo, é muito relativo. Veja bem uma coisa. Quando você tem espírito de ordem inferior, por não ter capacidade de abranger o conjunto, qualquer local para ele é muito grande. Sim. Você pega, por exemplo, um povo primitivo, né? Considerando-se evidentemente que algumas raças evoluíram e com isso venceram distância, mas para um povo primitivo, o local ali da taba
onde tem as ocas, é um verdadeiro mundo, de tão grande que é. Consegue entender? Sim. Quando você já tem espíritos mais evoluídos, a distância ela se torna cada vez menor. O espírito superior, ele abrange um espaço que demanda aí anos e anos-luz de distância. Então, não é nada demais para um espírito superior alcançar o sistema solar. E nós estamos considerando o nosso sistema solar, que é grande aos nossos olhos, mas que é insignificante perante a própria galáxia onde ele está inserido. Correto? Uhum. E a questão do tempo também ocorre da mesma maneira. Por que o tempo passa mais rápido para os espíritos superiores do que passa para a gente? Essa é uma pergunta interessante. Não sei se alguém já parou para pensar nisso. Por que que o tempo passa mais rápido para um espírito superior do que passa para um espírito inferior? É por causa das limitações que o espírito inferior tem. Então, quanto mais limitada é a mente, mais dificuldade ela tem de romper o próprio tempo. Então, o espírito superior, ele tem abrangência de passado, presente e futuro, correto? O espírito superior é como se ele estivesse no cume de uma montanha, visualizando um viajante que estivesse numa estrada abaixo desse cume, correto? O viajante, ele só tem um alcance de alguns metros, ou talvez um pouco mais, correto? Quem está acima no cume tem uma visão muito maior. Então ele pode prever o que vai acontecer com aquele viajante daqui a 2 curvas. Ele tem essa capacidade, né, de abranger o futuro e, evidentemente, tem acesso ao passado, que nós, espíritos inferiores, temos pouco acesso ao passado, nenhum acesso ao futuro, e vivemos o quê? Vivemos o presente. Não é? Para nós, o hoje é o que importa. Essa é uma questão que os espíritos falam sobre o ponto de vista. Então, em relação ao ponto de vista, o espírito inferior está sempre preso ao presente, as mesmas coisas, aquela rotina que, né, é enfadonha, mas que ele não consegue romper com ela, pelas suas dificuldades, evidentemente, de sentidos. Os seus sentidos ainda não estão devidamente apurados. Né? Até porque para você ter acesso, eu só vou arrematar isso e já vou liberar para você. Para você ter acesso ao passado e ao futuro, você tem que ter condições internas, interiores, para que isso não o perturbe. Então, o espírito inferior tem acesso ao futuro, descobre que vai desencarnar em 6 meses. Ele entra em parafuso e não tem estrutura para isso. O espírito inferior recorda vidas passadas, relembra de desmandos que ele cometeu, de crimes. Ele entra em desequilíbrio. O que não ocorre com o espírito superior, porque, primeiro, ele já tem, evidentemente, não é, as questões relacionadas ao seu passado espiritual devidamente elaboradas. Tem traçado no presente um plano de trabalho que ele executa sem a menor dificuldade. E tem os planos para o futuro já traçados em sua mente e as condições adequadas para realizar aquilo que ele planeja para o dia de amanhã. Então é só isso que eu queria colocar para as pessoas refletirem, que em nosso lar, como na Terra, como em qualquer lugar no mundo, existe uma heterogeneidade de criaturas, desde aquelas que estão em nível inferior, como aquelas que estão em nível superior. Até porque é da lei, né? Para que o superior dê ao inferior as condições de ascender. Sim. Ok? É isso mesmo. E o nosso lar é uma zona espiritual bem próxima da Terra. E a gente vai vendo todas essas coisas aí que se apresentam. É isso aí. Vou seguir ali
Beleza, Nil. Então, vou seguir aqui, ó. Então, a gente vai vendo que o Bosque das Águas tem esse rio azul. E aí vem a indagação de André Luiz, que o Lísias prontamente já esclarece. Realmente, a água aqui tem outra densidade. Olha aí, variação de densidade, como eu já havia mencionado. Muito mais tênue, mais pura, quase fluídica. Quase fluídica. Quase fluídica. Quem está em nosso lar ainda sente a água como água, igual a gente vê aqui na Terra. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. A gente lembra aqui que o Ministério da União Divina é justamente o ministério que cuida de coisas no campo espiritual. Porém, no que toca às águas que vai abastecer a colônia inteira, é o Ministério da União Divina que cuida. E por que isso? Veja o esclarecimento. O visitador sorriu e obtemperou. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e como remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com pureza imprescindível. Veja, o que André Luiz começa a mostrar ali para nós? Abre-se um campo novo sobre a importância da água. Em 1940, hoje já se fala muito sobre a importância da água. Hoje a gente vê as pessoas descobrindo água na Lua, em outros pontos da Lua. A gente vê hoje as pessoas, inclusive investidores, investindo em água, porque sabem da importância da água, acham que a água vai ficar muito mais cara no futuro. Então tem muita gente investindo em água para ganhar dinheiro no futuro. A importância da água é algo hoje inegável. Tanto que a gente vive aí nessa onda de sustentabilidade, falando muito da importância de não se desperdiçar água. Porém, em 1940 não se dava tanto valor assim à água. A água, para nós, encarnados, ela tem o seu valor na alimentação, ela tem o seu valor porque ela gera energia. A água, para os desencarnados em nosso lar, ela é alimento e ela é remédio. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele vai mostrar para nós que a água
é o melhor condutor fluídico possível. Por quê? A molécula aí, H2O, ela é facilmente manipulada pelos espíritos. É por isso que a gente vê aí a chamada água fluidificada no centro espírita. Que a pessoa está sentindo alguma coisa, está passando mal, a gente tem a água fluidificada. Essa água é fluidificada por quê? Porque os espíritos têm a capacidade de manipular a molécula da água e fazer com que surja ali um remédio, fazer com que surja ali, através daquela manipulação, algumas propriedades que podem nos ajudar no organismo físico e também no organismo perispiritual. Chama atenção a água no plano espiritual, em nosso lar. Por quê? Porque ali nós estamos tratando apenas de perispírito. Nós não estamos na matéria densa tratando desse corpo carnal. Estamos tratando de perispírito. Precisa de abastecimento nas casas das colônias espirituais? E aí vem uma pergunta. Será que o perispírito suja e limpa com água? Nós sabemos que é o pensamento que faz isso, esse trabalho todo, mas fica aí uma dúvida. Será que alguns espíritos menos evoluídos ainda precisam da água para se banharem, para se lavarem? Assim como nós precisamos da água no plano material? Porque eu não posso pensar que o espírito chega lá sabendo se purificar, sabendo mudar de roupa, mudar a sua veste. Será que essa água é utilizada para isso? André Luiz destaca, pelo menos agora nesse parágrafo, a gente vai continuar falando da importância da água, que a água ela serve de alimento. Então, alimento é aquilo que a gente precisa para sobreviver, como nutrientes. Essa água carrega nutrientes. Daí a importância da magnetização do Ministério da União. Veja que eles não deixam que outros espíritos façam isso. O Lísias da Passe e André Luiz, o Henrique de Luna da Passe também, o Clarencio faz isso, faz aquilo, mas a magnetização da água fica com o Ministério da União Divina. Eles não passam para ninguém, porque eles carregam a potência espiritual para conseguir magnetizar a água na densidade que ela possui no plano espiritual, com todos os recursos necessários para a sobrevivência. É interessante a gente falar isso, né? Porque a pessoa já morreu e agora a água torna-se de novo indispensável, como se você vai morrer de novo no plano espiritual. A sobrevivência aqui significa o quê? Uma vida espiritual com energia, uma vida espiritual com qualidade. Veja, um perispírito equilibrado. Somente o Ministério da União Divina possui espíritos com esse gabarito, mostrando que há trabalhos e trabalhos no plano espiritual. É por isso que quando a pessoa às vezes chega à casa espírita e a pessoa assim fala, mas eu quero dar um passe, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O passe, o amor ajuda a dar o passe. Mas nós precisamos saber que determinados tipos de trabalho de magnetização não são todos os médiuns que são habilitados. Primeiro, pela falta de conhecimento e de preparo para a tarefa. Segundo, pela falta de potência fluídica para a tarefa. Veja, que eu não estou querendo dizer que o médium ele seja nulificado para determinado trabalho. Porque muitas vezes
de acordo com o merecimento, a espiritualidade vai suprir aquilo. Mas o médium, às vezes, não carrega aquela potência. Outros espíritos não carregam a potência necessária e nem a condição necessária para fazer o trabalho das águas. Veja que na parte lá da casa de oração, em nosso lar, a gente começa a perceber o quê? A gente percebe lá na casa de oração de nosso lar, todos os espíritos juntos, orando, todos. Desde os mais elevados até aqueles que estavam chegando agora, como é o caso de André Luiz. Porém, no trabalho de magnetização das águas, por que não bota todo mundo para orar junto? É um serviço reservado da União, do Ministério da União Divina, porque o trabalho de magnetização exige conhecimento e exige potencial fluídico. É o trabalho de magnetismo. Mas eu não estou falando agora do magnetismo igual a gente tem aqui na Terra, que é o fluido animal. É um trabalho de purificação, é um trabalho de alimentação dos demais espíritos, de equilíbrio energético para os demais espíritos. Eu estou fazendo a comparação com o trabalho de magnetismo que a gente vê aqui no plano espiritual através do fluido animal. Mas lá isso é feito com o fluido espiritual, com o fluido desses irmãos do Ministério da União Divina. Então a gente começa a perceber, deixa eu ver as horas, eu não vou me alongar mais nisso, a gente volta na semana que vem, porque falar da água no plano espiritual traz para a gente inúmeras considerações. Inúmeras. A gente percebe a necessidade que os espíritos ainda têm em nosso lar de muitas coisas que se assemelham àquilo que a gente vivencia aqui no mundo, mostrando que nosso lar é um rito, uma casa de passagem. É uma casa em que os espíritos começam a se desligarem daquilo que é material. Eles começam a ter mais intimidade com aquilo que é espiritual, com o funcionamento do plano espiritual. E, obviamente, como Newton colocou, estamos diante de um plano heterogêneo. Temos espíritos ali que têm melhores condições do que outros. Mas a gente continua esse bate-papo, para eu não estender o horário e para também a gente não acabar embolando aí com mais assuntos, que é um capítulo muito interessante. Eu fico muito feliz de poder retornar hoje a fazer o estudo com vocês. Confesso que estava aí morrendo de saudade de todos, morrendo de saudade dos estudos. Espero, se Deus permitir, que tudo fique tranquilo aí nessa época agora de reta final de eleições e que a gente possa continuar conversando aí sobre o assunto. Eu deixo aberto para quem quiser conversar, pontuar, para depois a gente mudar aí. Oi? Então, deixa eu só dar arrematar aí uma questão relacionada à água. Sim. Porque em nosso lar, a água, você disse, é usada como alimento e também como medicamento, correto? E outras coisas mais que ele vai falar mais à frente, né? Não só isso. Exatamente. Então isso aí fala a favor de uma questão que é o seguinte: quanto mais evoluído o espírito é, menor é a sua necessidade das coisas materiais. Sim. Isso é algo que as pessoas acabam percebendo até quando nós estamos encarnados. Eu digo assim, as pessoas que têm um padrão moral melhor, elas não são muito dadas a comer muito, por exemplo. Não coaduna bem, não encaixa bem quando uma pessoa tem assim um padrão moral de equilíbrio e de autoridade mesmo, né, que isso a gente percebe. Não cai bem aquela pessoa ser dada a comer demasiadamente. Esse tipo de comportamento à mesa ainda é próprio da inferioridade do espírito. Lógico, nós não estamos aqui fazendo alusão a qualquer tipo de dieta,
de suprimir carne, eu não estou falando de nada disso, mesmo porque isso é uma questão muito delicada e que dá panos para a manga. Você colocar isso para as pessoas, passa até ideias erradas, tipo, de que a gente tem que se tornar faquir, né? Faquir são aquelas pessoas lá do mundo oriental que entram em meditação e que se vestem com poucas roupas, comem muito pouco. Enfim, isso tudo é complicado. A nossa fisiologia, ela demanda uma quantidade de energias, de calorias, que não pode ser desprezada. Senão você cai num desequilíbrio orgânico que vai levar à doença com certeza. Mas veja, a questão do espírito superior que utiliza menos recursos materiais é porque ele concentra a sua energia num outro campo. Então, ele desvia o seu foco de atenção para questões mais sublimes, questões mais apuradas. Ele é dado à meditação, a reflexões profundas. Isso o alimenta. Existe esse tipo de alimentação, onde o indivíduo, devido à sua dedicação, devido à forma como ele conduz a sua existência, devido inclusive a um ato de disciplina muito forte, muito intenso, ele consegue abrir mão de muitas coisas que eu, por exemplo, não consigo abrir mão ainda. Então é preciso que a criatura pense sobre isso. A melhor forma de você desenvolver os seus potenciais espirituais é você se desligar das coisas da matéria. Não adianta ficar apegado às coisas materiais. Apego às coisas materiais só retarda a evolução espiritual. Não tenha dúvida disso. E quando eu digo coisas materiais, eu digo coisas da vida física, orgânica, psicológica, de atividades, de relacionamentos sociais, etc, etc, etc. É a natureza do espírito tirar isso, colocar isso de lado para se concentrar no próprio processo de burilamento íntimo que ele precisa fazer através do seu aprimoramento moral. Sim. É sim. E isso tudo é um aprendizado. A gente vai ver aí os espíritos chegando em nosso lar, né, com problemas de alimentação. Eu acho que essa parte foi que a Aninha abordou no capítulo anterior. Eu não sei porque eu não estava participando. Estou voltando hoje, mas eu acho que essa parte foi detalhada aí pela Aninha no capítulo 9, eu acho. Não tenho certeza. Mas, gente, então eu agradeço aí a colaboração de todos. Nilton, um abraço, saudade. Espero aí que a gente possa se falar essa semana. Flavinho, Aninha, todos aí vocês. E Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Abraços fraternos. Boa noite.